Quais são as coisas que a sua família está fazendo, que Deus está abençoando, que Deus está dando direção para vocês e que vão gerar muitos frutos. Se você tivesse que fazer um plano para a sua família, por onde você começaria? Bom, hoje a gente vai começar respondendo essa pergunta de uma maneira muito prática. Esse é o Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e nós estamos fazendo uma série sobre família 360 graus. Como é que a gente cria um plano para levar a nossa família para o próximo nível? Por que eu estou fazendo essa série? Primeiro porque eu descobri ao longo do tempo que pastores, líderes, empreendedores têm às vezes planos para a sua igreja ou para o seu negócio, mas não têm planos para a sua família. E o princípio norteador aqui desse podcast e também do livro Família 360, onde a gente está baseando todo esse material, é o de que os planos da sua igreja ou os planos da sua empresa nunca serão melhores do que os planos da sua família. Então eu quero realmente te desafiar a separar um tempo, planejar em família e fazer com que os planos que você vai executar na sua igreja ou na sua organização sejam fruto dos planos da sua família. Bom, por onde a gente começaria então o planejamento? Esse é o segundo episódio e eu sugiro que você veja também o primeiro que dá as bases para esse aqui, mas aqui é o start de tudo. Por onde a gente deve começar a planejar? Bom, como eu já mencionei, o livro traz um ciclo bem simples para te ajudar. Por que família 360? Porque a gente dividiu em 4 quadrantes, um círculo em 4 quadrantes, e hoje eu vou tratar dos primeiros 90 graus. Esses primeiros 90 graus têm a ver com diagnóstico. Para a gente poder fazer um plano em qualquer igreja, organização, empresa e famílias, a gente precisa de um diagnóstico. Mas você pode perguntar assim, mas como é que eu vou fazer um diagnóstico da minha família? O que eu preciso usar como ferramenta para isso? Eu preciso fazer algum exame? Eu preciso ir no médico? Não precisa. Tem uma ferramenta muito simples que eu quero te sugerir para começar o diagnóstico da sua família. Trata-se da parábola do semeador. Você já deve ter ouvido sermões sobre a parábola do semeador, você já deve ter ouvido mensagens, estudos e uma série de coisas assim. Mas hoje a gente vai usar a parábola do semeador como uma ferramenta de planejamento. Lembre-se que antes de sonhar com alguma coisa, é preciso diagnosticar. E a parábola do semeador traz essa facilidade de a gente ter um diagnóstico. Como? Bom, primeiro, a parábola do semeador traz 4 tipos de sementes. Aqui caiu na beira do caminho, aqui caiu entre espinhos, no solo rochoso e em boa terra. Cada uma dessas sementes representa um tipo de diagnóstico que a gente pode fazer com a nossa família. Toda família tem algumas sementes que caíram na beira do caminho e são projetos, ideias, investimentos ou coisas que vocês perderam ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, cada família tem sementes que caíram em solo rochoso, ou seja, caiu ali entre as pedras, a semente não tem condições de aprofundar suas raízes e ela acaba morrendo. São projetos, ideias, investimentos ou coisas que vocês fizeram na sua família que não deu certo. Cada família tem sementes que caíram entre os espinhos, ou seja, a semente até tinha possibilidade de crescer, de aprofundar as raízes, mas, na verdade, quando ela cresceu e saiu para fora da terra, os espinhos sufocaram e aquele projeto não foi adiante, aquela ideia, aquele investimento não deu certo. E, por fim, tem a semente que caiu em terra boa, ou seja, ela produziu um para 30, um para 60, uma semente produziu 100 frutos. Essas são as sementes que interessam para a gente. Quais são as coisas que a sua família está fazendo, que Deus está abençoando, que Deus está dando direção para vocês e que vão gerar muitos frutos. Bom, só para ilustrar isso, eu uso sempre uma história que eu conto no livro, mas vou antecipar aqui para vocês, que é uma história de um Fusca que a gente teve e que foi um verdadeiro desastre. Ela representa um pouco da semente da beira do caminho, um pouco entre as pedras, um pouco entre os espinhos, foi um desastre total. Uma época na nossa casa a gente precisava trocar o carro, a gente era recém-casado, duro pra caramba, sem
condições, um carrinho velho que, né, toda hora dava problema. A gente falou, não, eu tenho que trocar esse carro. E aí um amigo meu apareceu com um Fusca e ele dava desconto e era de uma concessionária e ele valorizava o nosso carrinho velho, etc. Eu conversando com a Raquel, a gente não chegou muito assim num consenso, mas no fim eu consegui convencê-la de que a gente tinha que trocar o carro e finalmente a gente trocou. Bom, minha gente, a gente morava no Rio nessa época e eu vim em São Paulo para buscar esse carro e quando eu saí da concessionária, na primeira esquina eu recebi a primeira batida. Não foi uma batida tão grande, estragou um pouquinho ali e tal, mas logo naquela primeira batida me caiu a escama dos olhos de que esse era um projeto desastroso da nossa família. Eu tinha forçado a barra, eu não devia ter feito aquilo naquele momento e não dava mais para voltar atrás, né? Aí eu tive que viajar 6 horas para o Rio, pensando em como que eu ia dizer para a Raquel que o carro que a gente tinha comprado já estava batido. Enfim, para encurtar a história, nos 2 anos seguintes, que a gente talvez tenha ficado com aquele carro, bateram nele 9 vezes, em todas as laterais, na frente, atrás e... Ainda no Rio, na época, tinha uma brincadeira lá de mau gosto, de o pessoal soltar um saquinho d'água cheio, assim, lá do 10º andar do prédio, caía em cima do carro, afundava o capô do carro, ainda teve isso. Bom, quando a gente chegou à conclusão de que tinha que vender esse carro, eu mandei arrumar tudo para vender e o seguro tinha vencido, faltava assim 3 ou 4 dias para eu pegar o outro carro. Naquela época não se transferia seguro, então eu falei, nem vou renovar, gastar dinheiro para renovar o seguro desse, para depois ter que fazer o do outro. Nesses 3 dias, roubaram o nosso Fusca e a gente ficou sem nada. Talvez para ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui, foi um dos projetos mais desastrados que a gente teve ao longo da nossa jornada. Mas é só para ilustrar que você não precisa fazer um diagnóstico da vida inteira, mas desse momento, desses últimos anos, quais são as coisas em que talvez vocês estão insistindo e não vai dar certo? Quais são as coisas que vocês estão fazendo e que provavelmente vai dar muito certo? Quais são as sementes que vocês estão plantando que têm como serem cultivadas e aperfeiçoadas para produzir 1 para 100? Então, nessa parte do diagnóstico, em cada uma das sementes, aqui no livro tem alguns pequenos questionários, as perguntas que você precisa fazer para saber quais são os projetos, ideias e sonhos da nossa família que são sementes da beira do caminho. Quais são as coisas que são solo rochoso, nós estamos plantando, mas não vai dar nada. Então precisamos abandonar isso aqui, porque senão vai ser um desastre. Quais são as coisas que caiu entre os espinhos, ou a semente está brotando, mas os espinhos vão sufocar? Talvez isso tenha a ver com relacionamentos, com o relacionamento da sua família, com pessoas externas, da sua família mater, ou relacionamentos com outras pessoas. E quais são as sementes que realmente têm tudo para multiplicar? Quando a gente olha para isso, tem uma segunda coisa que é preciso fazer no diagnóstico: escanear o coração. O que é isso? Bom, se a gente olha para alguns textos de Gênesis, o relacionamento de Abraão e Sara, a gente percebe que Deus escolheu aquela família, Abraão e Sara, mas eles tinham alguns problemas. Eles tinham coisas que estavam guardadas ali que poderiam atrapalhar o propósito de Deus. Então, logo que Abraão e Sara saem do lugar da terra onde eles moravam para onde Deus tinha mandado, Abraão mente. E depois ele repete isso mais à frente. Quando Deus fala que vai dar um filho para eles, eles não acreditam nessa possibilidade, ou eles ao longo do tempo começam a duvidar. Além disso, 1 ano antes, já tinham se passado 25 anos, quase 24 anos, de quando Deus tinha dado a promessa e ainda não tinha acontecido. Um anjo aparece para Sara, dizendo que ela ia ter um filho. Ela já estava com 90 anos de idade. Ela ri do anjo. Você pode imaginar um negócio desse? Você é tão incrédulo que Deus manda um anjo para falar com você e você ri do anjo porque você não acredita naquilo que Deus está fazendo. Então, Deus teve que lapidar o coração deles ao longo dos anos para poder executar o propósito dele. Bom, isso só ilustra que nós podemos estar no mesmo estágio de Abraão e Sara. Então, o que eu queria sugerir é escanear o coração, ou seja, vocês avaliarem e conversarem sobre as bases da família de vocês, quais são os conflitos que existem que precisam ser resolvidos,
Quais são as questões de caráter que não podem continuar com falsificações ou coisas que estão atrapalhando o relacionamento de vocês? E quais são ansiedades que, se não forem resolvidas, podem gerar um desastre, como foi o caso de Abraão e Sara? Então, isso tem a ver com escanear o coração. E a junção o texto da parábola das sementes com o caso de Abraão e Sara que eu uso no livro, vai dar o diagnóstico para vocês. Vocês terão já 90% dos 360 graus e terão a matéria-prima para planejar. Bom, é assim que a gente começa um planejamento, fazendo um diagnóstico. Estou dando as ferramentas práticas e isso certamente vai ajudar você a responder algumas perguntas, a trabalhar não só o amor e o relacionamento positivo dentro do casamento e da família, mas como dar direção clara para vocês terem um planejamento futuro. Então, quero repetir a pergunta que eu estou fazendo desde o primeiro episódio. O que estamos construindo como família? Qual é o propósito maior que a gente quer trabalhar? E eu espero que isso ajude você no processo de planejamento. Nos próximos episódios a gente vai ver os próximos passos dos 4 Ds do planejamento. Então esse é o D do diagnóstico. E eu espero que ele ajude você a dar o primeiro passo para ter um plano fantástico para a sua família, para a sua igreja e para a sua organização. Bom, vou responder mais uma pergunta aqui que o pessoal deixou lá no nosso Instagram. A pergunta é: quais pilares ajudam uma família a funcionar bem? Bom, teria uma lista imensa de coisas que a gente poderia comentar, mas eu quero resumir aqui em 3 pontos principais. Primeiro, obviamente, Deus. Usando aquele texto lá de Eclesiastes, do cordão de 3 dobras, né? Sempre tem que ser o casal e Deus nesse cordão de 3 dobras que proporciona relacionamento, traz amor, traz fundamentação, etc. Segundo, propósito. Vocês não podem simplesmente viver por viver. Uma família foi constituída por causa de um propósito e, obviamente, se isso está conectado com Deus na sua vida, você vai ter que trabalhar esse propósito. Esse propósito vai aprofundar relacionamento, vai gerar uma visão e uma missão de futuro e uma série de outras coisas. E, por fim, não estou querendo puxar a brasa aqui para minha sardinha, mas planejamento. Nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhuma igreja e eu diria nenhuma família que não tenha planos dificilmente vai atingir um objetivo. Então perceba que com esse tripé, se você tem Deus na sua família, se você quer identificar qual é o propósito de Deus para usar a sua família e depois você planeja para executar isso, você tem ingredientes incríveis que causam impacto em todas as outras áreas. E obviamente, eu espero que você use materiais como esse, bem práticos, o livro Família 360, para descobrir propósito, fazer planos e, obviamente, atingir aquele propósito de Deus para você. Você pode adquirir o livro pelo nosso site, o envisionar.com, e eu espero que seja uma ferramenta que abençoe sua vida. Grande abraço e até o próximo episódio.